pra cá, porque a gente vai fazer uma delícia. Aliás, quando essa maravilhosa vem, é certo que a gente vai ter uma delícia na mesa. Olha, Bem-vinda mais tudo uma bom, vez, Cláudia? tudo Eu bem? falei pra sua produção, vamos achar que eu só faço carne moída. Mas é porque É porque tá mais barato, né? Porque tá caro tá mais comprar carne. barato, minha gente, rende. E outra coisa, Clary, a gente precisa da carne vermelha, né? Eu sei que tem gente que faz a opção de não comer carne vermelha, que é vegetariano, uma opção muitas vezes filosófica, às vezes religiosa, mas assim, a carne vermelha, nutricionalmente falando, ela é importante? Ela é extremamente importante, eu vou explicar o porquê. Primeiro que é proteína de altíssimo valor biológico, ou seja, a melhor proteína que a gente tem. E também porque tem a questão do ferro, que a gente precisa estar consumindo. Então, vocês pensem, junto comigo, 100 gramas de carne moída tem por volta de 20, 25 gramas aí de proteína. Nós, indivíduos saudáveis, precisamos de pelo menos 1,5 grama por quilo de peso. Então, uma pessoa de 50 quilos precisa de 75 gramas de proteína por dia. E aí você pensa que num tantinho de carne tem às vezes 20, 25, então a gente precisa estar consumindo junto com a carne os ovos, o leite, os queijos, as leguminosas que a gente sempre fala aqui, como os feijões, a lentilha, soja. Então assim, a gente precisa consumir proteína. E às vezes a gente não chega a esse tanto. Você vê, 50 quilos, quase ninguém tem 50 quilos, né? A gente Não, tá numa média de é que eu fiz 60, pela conta rápida. Mas vamos pensar, uma pessoa de 70 quilos precisa quase... 85. Pois é. É isso. E aí não consegue muitas vezes chegar. Agora, se a gente tirar aí, que não chega mesmo, né? Então, consumam carne sim, a não ser que você tenha uma necessidade de restrição. 85 ou 105? 70 vezes 1,5? 70, 105. 105 gramas de proteína. É proteína pra Pra caramba. caramba. Você imagina que cada 100 gramas de frango vai ter equivalente à mesma coisa. Umas 20, 25 gramas, né? Então, assim, nessa refeição, eu tô colocando 200 gramas de proteína. Dá até para 2 pessoas. Mas se a pessoa puder consumir, consuma. Aí eu vou falar, Clary, mas e o colesterol, né? Gente, é só tirar a carne, a gordura aparente. Então, você vai comer uma picanha, você vai comer um próprio assim, uma paleta. É só retirar a carne em excesso, que aí a gente... Agora, tem gente que tem colesterol alto por outras questões. Pois né? é, exatamente. Inclusive genéticas, né? Bora trabalhar? Vamos! Vamos aprender a fazer. Eu sou louca pra aprender a fazer esse espaguete de abobrinha, porque eu vejo como, às vezes, nos restaurantes, mas confesso que eu não sei fazer gostoso na minha casa. Já tentei. Então, hoje eu vou aprender. Você vai amar, é super simples. Ó, já vou ligar o fogão, que a gente já faz de uma forma rápida, prática aqui. Vou colocar temperinhos e aí eu vou dar uma dica pra vocês. Aqui eu tenho um pouquinho misturado, tá vendo? Tem páprica, tem cebola, tem um alho. Pode ser assim ou pode ser nos temperos que a gente tem de forma individual. Clau, todas suas seguidoras, todo mundo que tá nos ouvindo, entrem em contato comigo no direct que eu vou enviar pra vocês um manual de temperos, um e-book. Oba! Vai mandar pra mim também? Lógico. Preciso entrar no seu direct? Não, já te envio. Olha lá, hein, que eu vou cobrar. Vou falar, não me mandou. Você tá me devendo uma receita, inclusive. Ai, meu Deus do céu, eu até lembro. Bolo de chocolate sem açúcar, Exato. bolo de cacau. Exato. Preciso Gente, passar. se vocês me ajudam, cobra ela lá no direct dela. Pode me pedir. Eu quero a coloca na receita postagem. do bolo e eu quero os temperinhos também. Os temperinhos é legal porque às vezes você fala assim, Clara, eu não sei combinar. Então eu tenho um curso de organização de vegetais que é maravilhoso. Esse então vocês vão fazer, já faça a inscrição Façam, lá. que é maravilhoso, gente. Eu explico desde a compra, a organização, o que você vai fazer quando chegar em casa, congelamento, o que pode deixar na geladeira por mais tempo, por menos tempo, os tipos de corte. E aí eu tenho um e-book que faz parte desse curso sobre os temperos, o que combina com o quê. Porque às vezes a gente não sabe o que, né? Por exemplo, coentro. A gente coloca coentro em coisas que talvez não fique tão bom com coentro. E aí eu tenho Exato, porque o e-book. coentro, ele é... Predomina, uma né? vedete, né, do carnaval. Ele gosta de aparecer. Exatamente. Ele combina bem com peixe, né? Eu, particularmente, só gosto com peixe, Eu sabia? Ou até, de repente, por uma saladinha, assim, eu gosto. Mas eu acho que colocar no arroz, colocar no feijão, Não, né? aí também acho demais. Ó, vou Mas no fazer peixe acho que faz falta, acho que precisa. Precisa, né? Mas uma coisa que eu já falei aqui com a Clara, inclusive, que não precisa, gente, na minha opinião, é cominho. Cominho, Um né? Tem negocinho esquisito. Não, e cominho, cominho as pessoas usam muito pra carne. Quem não gosta realmente fica com aquele sabor residual do cominho. É. Não gosta.
Aqui tô fazendo almôndega, tô fazendo menorzinha, porque eu acho que fica delicadinho. Não, e olha que legal que essa almôndega da Clary é só carne moída, farinha de aveia, ou é farelo? É aveia, Aveia. farelo de aveia. Farelo de aveia? Se é que você tiver. Simples assim. E o E tempero? os temperinhos? Não vou colocar nenhum tipo de gordura, porque Você não a carne botou já ovo? tem nada. Eu amo. E dá pra fazer várias coisas, né? A gente fala sempre do porpetone, que é o grandão. Dá pra fazer hamburguinho, dá pra fazer bolinho. Dá Que pra... carne é essa? Esse é o patinho. Patinho, que é bem magrinho. É, eu gosto do patinho. E aí você fala assim, claro, mas o patinho é um pouquinho mais caro que as outras carnes. Às vezes não é, gente, porque às vezes você precisa mandar limpar tanto a carne, retirar tanta gordura, ou até chegando em casa a gente acaba tendo que passar um pouquinho da faca, e aí acaba tirando o peso total. Então acho que o patinho tem um bom rendimento. Ó, eu vou te falar, a Clary falou sobre alimento, cozinha, etc. Eu assino embaixo, porque tudo que eu tô aprendendo com ela. Ela falou pra mim de uma carne que eu tava comprando, achando que eu tava fazendo bom negócio. Ela falou, Cláudia, descongela essa carne e perceba quanto de água sai. É pura água, então não tem 1 quilo que tá lá. Deve ter, o quê? 700 gramas. E aí, assim, a carne... Aí o barato sai caro. O barato sai caro. A carne fresca tem esse diferencial, né? Quanto mais fresco a gente consome o alimento, além de ser muito mais saudável, muito mais saboroso, você acaba economizando, né? Porque senão, realmente, gente, na hora que você compra alguma carne, tem uma porcentagem que a gente pode ter de água, temperos, principalmente quando a coisa é muito temperada, muito marinada. Na hora que você descongela... É Negócio murcho. Pois é. E aí acaba não rendendo. Aí, vou deixar aqui dourar bem, já vou ensinar pra você o espaguete de abobrinha. Você tem essa coisinha fofa aqui? Se não tiver, já vou te dar. É um Olha, ralador. Eu simples. quero, mas aonde que eu posso comprar um desses? Gente, você trabalha com isso, vai fazer falta. Ralador super simples. Eu não tenho esse isso. de todos os dias, que a gente consegue fazer o quê? Olha como ele fica bonito. Como chama esse ralador? Porque ele tem isso aqui que no meu não tem. Se você esse... for comprar ele sozinho, esse para ralar realmente os vegetais, chama esterilizador. Olha que massa. Esterilizador. Mas é um ralador comum, dessas lojas de variedade, tá? Tem que fazer mais uns passeios. Não é? Loja normal, aqui na cidade de São Paulo tem no Pari, tem em qualquer lugar, gente. Digitem aí, ralador desses que tem várias formas, tá vendo? Esse tá mais fininho, aí eu posso virar aqui, tem pro mais grossinho. Dá pra fazer com cenoura, que fica uma delícia também. Ó, mais grossinho. Olha lá. Não é fácil? Muito. Eu vou contar pra vocês. Eu fiz um acampamento há um tempo atrás, que eu fui como nutricionista voluntária de umas crianças que têm uma síndrome super específica. E elas são hiperfágicas. E aí eu vi as meninas da cozinha, inclusive um beijo pra elas, chefe Fernando. Eu vi ela utilizando esse aqui. E aí eu fui na cidade, descobri aonde que ela comprava. E aí eu descobri que tem no Mercado Livre, tem tudo quanto é lugar. Eu vou buscar isso já. Eu amei, Clary. Muito legal, né? Muito. E aí ela que me ensinou, falou, Clary, Deixa eu te perguntar. simples. Aí você não vai usar esse miolo da abobrinha. Por que eu já deixei os outros aqui? A gente não vai jogar fora. Tá, o que você vai fazer com ele? A gente vai colocar em algum ensopado, alguma carne cozida, frango, base de sopa, tá? Vou colocar um pouquinho de alho aqui. Vou virar eu preciso te fazer uma pergunta. Pode Como falar. que a gente faz uma comida com alho, porque alho é gostoso, mas sem ficar conversando com alho depois a vida toda? Quem tem, né, essa característica de achar que fica conversando, o ideal é realmente evitar. Mas é colocar a quantidade, que a gente não pode muito exagerar, né? Eu sou um pouco alhuda, eu gosto do alho. Porque como a gente sabe dos benefícios nutricionais, ele é extremamente anti-inflamatório, extremamente anti-inflamatório, antioxidante, antimicrobiano. Então eu Mas acabo mesmo consumindo. cozido, porque ele é assim quando cru, né? Mas cozido não tem problema também. Perde um pouco das características, mas não toda. Tá. Tem benefício sim. Ó, a almôndega já praticamente douradinha aqui. Vou virar de um lado, vou virar do outro. Vocês percebem que eu deixei dourar bem o meu alho para entrar com a abobrinha. Gente, a abobrinha você não precisa fazer nada. É só higienizar muito bem, ralar e colocar na panela. Não precisa cozinhar. Vocês repararam que ela não colocou uma gota de óleo, de azeite, de nada nessa frigideira? Porque, gente, primeiro que a panela é muito boa, né? Toda frigideira antiaderente como essa, a gente realmente não precisa adicionar. E, Cláudia, eu sempre falo, a gente precisa usar o óleo, né? O óleo é essencial para o nosso corpo.
ele ajuda a regular, inclusive, os nossos hormônios. A gente não pode, né, cortar a gordura da nossa refeição, mas quanto mais óleo que a gente adiciona, pior é. Né? Cada graminha de óleo tem ali 9 calorias. Então, você imagina numa colher de azeite, são 90. E aí, se eu coloco azeite na salada, azeite para preparar, às vezes a caloria tá toda na gordura e tá faltando ali no carboidrato e na proteína. Por isso que a gente não coloca. Tá ficando pretinho já. É, simples assim. E aí, se começar a ficar pretinho, o que a gente faz? A gente acrescenta um pouquinho de água e faz aquela técnica pinga e frita. Ó, vou entrar aqui com a minha abobrinha, que já vai soltar bastante água, então não precisa adicionar água, tá? A abobrinha, basicamente, 90% da abobrinha é a água, Clau. Nossa, que legal. Gente, olha que legal. Se eu Só quisesse isso. fazer com outra proteína, eu faria da mesma forma. Da mesma forma. Aliás, dia 20 é o Dia Mundial da Alimentação Sem Carne. Você pode fazer o espaguete de abobrinha ou espaguete de cenoura, que fica uma delícia também, e não adicionar a carne animal. Gente, que máximo. Vou colocar manjericão para dar um gostinho super especial. Como eu vou colocar parmesão, nem sal vou colocar, mas você pode temperar com um pouquinho de sal e pimenta do reino. Você já pôs sal na carne? Já pus o sal na carne. Como eu vou colocar um pouquinho de parmesão para você gosta de parmesão, Gosto. né? E aí o parmesão já tem o quê? Bastante sal. Então a gente não coloca na abobrinha para não deixar o prato salgado. Delícia, né? Quanto tempo a abobrinha fica aí pra dar aquela... 2 minutinhos, ó. É já rápido tá molinho. assim. Você vai lá fazer o seu merchan, quando voltar seu pratinho já vai estar assim, delicioso. Oba! Estou com uma fominha boa, porque essa comida tá linda demais. Aí, olha. Esse cheiro. Vamos lá, meus amores, aqui de volta. Olha, você pôs água? Não, a própria abobrinha. Gente, que massa, mas você colocou uns tomatinhos. Coloquei uns tomatinhos, porque a gente já tem o molhinho de tomate, né? Que eu já tinha colocado. A forma mais bioativa que a gente chama de comer o tomate é na forma aquecida. Então, Vocês sempre repararam que ela fez tudo em tempo real? em tempo real. Ela pegou a carne, ela temperou a carne, ela fez as bolinhas, ela assou, né, na frigideira, grelhou as almôndegas, ela ralou a abobrinha, tudo em tempo real. Gente, Tem que ser assim, prático, né? Do jeito que você gosta. a única coisa que já estava pronto aqui era o molhinho de tomate. Molhinho de tomate que a gente já ensinou aqui até, né, Clau? Já ensinou aqui e que você deve ter sempre para facilitar a sua vida No na cozinha. freezer. Olha só que delícia. Vou colocar um pouquinho de parmesão. Você gosta, né? Um pouquinho? Gosto. Um pouquinho pode. Parmesão, eu amo queijinho, viu, gente? Confesso que eu sou uma ratinha, assim. Acho que dá todo um tchan, né? Finaliza com manjericão e um prato super low carb, super baixo em caloria. Né? Quando a gente fala low carb, o que é? Baixo em carboidrato. Super baixo em carboidrato, super saudável, barato para toda a família. Claro, mas e criança vai comer, gente? O que você pode fazer com as crianças? Você pode colocar um pouquinho do macarrão tradicional, do espaguete, e caprichar na abobrinha. Ai, que dica boa! Então você faz meio a meio. Então assim, eu faço um pacote para 4 pessoas. Posso fazer meio pacote, cozinho a massa normalmente. E aí, na hora de finalizar, coloco bastante abobrinha, bastante cenoura, bastante vegetais para você enriquecer a sua alimentação e ainda gastar menos. Que delícia. E a criança nem vai perceber, Não né? percebe. Ah, mas não come. Come, gente. Se a família toda comer, elogiar, curtir Nossa, é aquele verdade. momento, né? A criança precisa ter o acesso. Gente, que delícia. Gostoso, né? E é tão simplesinho de fazer, abobrinha, gente. Abobrinha é o famoso bom e barato. Amei, amei. Por que você tá falando alto assim? Olha o que a Renata falou. E agora, só porque a Clara tá fazendo, vai aumentar o preço da abobrinha. Vamos valorizar os nossos vegetais, né, gente? Pode ser abobrinha italiana, japonesa, brasileira. Faz um intervalo. Vamos almoçar. E a gente se conta já já. Não deu tempo de eu comer todo o meu prato, que tá maravilhoso. Eu vou voltar daqui a pouquinho aqui, viu, Clary? Que delícia. A gente hoje aprendeu a fazer aqui no Vida Melhor espaguete de abobrinha com almôndegas. Mas assim, é tudo junto num prato só em tempo real.
Cláudia, eu perdi essa receita. Você pode correr lá pro nosso canal no YouTube, a gente está transmitindo ao vivo para todo o planeta, porque lá já tem. E lá no nosso Instagram, o modo de preparo e todos os ingredientes. E tira dúvida com a Clariana. Clariana Colasso, lá nas redes sociais, inclusive para você fazer o curso dela, para você receber... O e-book gratuito. o e-book é gratuito? Gratuito! Olha lá. Todo mundo que tá assistindo Vida Melhor pode me chamar que eu vou dar o e-book gratuito para você. E acompanhar o dia a dia, que ela só faz coisas maravilhosas, dá muitas dicas pra gente. Clariana Colasso, tudo junto, tá? Sem cedilha, obviamente. Obrigada, Clary. Obrigada, viu? Até daqui a pouco que eu vou voltar pra papar. Gente, tá bom demais.